O incidente de 1952 sobre OVNIs sobre Washington. O que realmente aconteceu? 16 de maio de 2019. Até 1952, grande parte da cobertura de discos voadores na mídia americana permaneceu antipática à ideia de que algum novo fenômeno incomum estava aparecendo em nossos céus. Esse foi o caso, pelo menos, até a febre de sábado à noite irromper sobre a capital da nossa nação, marcando uma das mais conhecidas e muitas vezes escritas sobre os retalhos de OVNIs na história americana. Era quase meia-noite na noite de sábado, 19 de julho de 1952. O controlador de tráfego aéreo Ed Nugent, que não deveria ser confundido com um violento guitarrista com nome semelhante, estava trabalhando na torre do Aeroporto Nacional de Washington, quando observou algo estranho. Na tela do radar à sua frente, parecia ser um grupo de 6 ou 7 objetos lentos movendo-se juntos pela região, bem fora das rotas de voo de qualquer aeronave, militar ou civil, na área naquela época. Naquela época, tinha sido tratado como uma espécie de piada. Nugent supostamente disse ao seu supervisor, com a língua firmemente plantada na bochecha, que ele havia acabado de ver toda uma frota de discos voadores. No entanto, pouco tempo depois, outro operador do ATC notou algo estranho e fora de lugar. Uma luz estranha à distância, que pareceu acelerar ou desaparecer a uma velocidade incrível. Depois disso, o incidente recebeu notável cobertura na imprensa, com muitos artigos, enfatizando o aparente interesse da USAF no assunto. Este foi particularmente o caso após uma declaração dada à imprensa pelo Major-General John A. Sanford, que apareceu diante das câmeras em 31 de julho de 1952, dirigindo-se aos discos voadores vistos em Washington, D.C. https://youtube.com/4 Objav 7 centigramas. A Força Aérea hoje investigou relatos de que vários discos voadores haviam sido vistos por radares virtualmente em seu próprio quintal nos arredores da capital do país, escreveu mais tarde o jornalista Jack Rutledge sobre o incidente do Monroe News Star, da Louisiana. Não apenas objetos não identificados foram vistos no radar, indicando a substância real em vez de apenas luz, mas 2 pilotos de linhas aéreas e um jornaleiro viram luzes se encaixando na descrição geral de discos voadores na mesma noite. De fato, vários pilotos afirmaram ter visto luzes semelhantes às observadas no Aeroporto Nacional de Washington. No entanto, entre as contas mais notáveis havia a do capitão S. Casey Pierman, de Detroit, que pilotava o voo 807 da Capital Airlines na noite em questão, indo para o sul do Aeroporto Nacional, que observou 7 objetos enquanto seguia de Washington para Martinsburg, West Virginia. Pierman descreveu os objetos como às vezes pendurados imóveis como estrelas, enquanto outras vezes movendo-se a uma velocidade tremenda e se assemelhando a estrelas cadentes sem cauda. Em uma declaração que Pierman deu à imprensa, ele observou que nos meus anos de voo, eu vi muitas quedas ou estrelas cadentes, mas estas eram muito mais rápidas. Elas não poderiam ter sido aeronaves. Eles estavam se movendo rápido demais para isso. Eles tinham aproximadamente o mesmo tamanho e as estrelas mais brilhantes, e eram muito mais altos do que nossa altitude de 2.000 metros. Muitos anos se passaram desde o incidente agora famoso, permitindo bastante tempo para que as perguntas fossem levantadas até o que, precisamente, poderia ter sido observado na noite em questão, que, na verdade, tinha sido um dos vários incidentes semelhantes ocorrendo perto de Washington naquela época. No entanto, mesmo nos anos imediatamente após a série de avistamentos sobre Washington, houve aqueles que achavam que o fenômeno havia se originado de atividades militares secretas dos Estados Unidos, e não de pires extraterrestres de outro mundo. Leon Davidson, Ph.D., um antigo proponente da ideia de que os OVNIs eram em grande parte resultado de tecnologias e desorientação de nosso próprio governo, observou que a tecnologia de radar existiu em 1950 que teria permitido a criação de falsos positivos que poderiam facilmente explicaram os traços de radar observados pelos controladores do ATC no Washington Nacional.
A questão, em vez de ser um dos objetos, era uma das pessoas que poderiam estar por trás de tais atividades, que aparentemente visavam intencionalmente confundir o público, a mídia e até mesmo os membros das Forças Armadas. Davidson escreveu um artigo interessante sobre isso, que apareceu no Saucer News em 1959, intitulado SM mais CIA igual UFO, ou Como Causar Radar. Nele, Davidson escreveu: por volta de 1950, a SM, contramedidas eletrônicas, era um equipamento padrão em nossos bombardeiros avançados e estava sendo desenvolvida para mísseis. Os anúncios começaram a aparecer por volta de 1956, mostrando que esse equipamento poderia ser usado para criar alvos simulados para treinamento de operadores de radar. Cito um artigo na Aviation Research and Development, março de 1957, pg. 22. Um novo sistema de simulador de alvo móvel de radar, que gera uma exibição de até 6 alvos individuais em qualquer indicador de radar padrão, foi desenvolvido para treinar operadores de radar e para testes em voo de pessoal de alerta antecipado no ar. Caminhos e velocidades podem simular caminhos de voo realistas. Velocidades até 10.000 nós, cerca de 11.500 mph, são facilmente geradas. O alvo pode ser feito para virar à esquerda ou à direita. Para cada alvo existe ajuste para fornecer uma apresentação realista. O leitor deve manter essa citação em mente ao ler sobre visões de radar de OVNIs de alta velocidade. Davidson levanta vários pontos positivos, e a descrição que ele faz se assemelha às circunstâncias apresentadas em vários relatos de radares UFO mais conhecidos de todos os anos. No entanto, se os objetos em questão foram de fato meramente o resultado de tais jogos de guerra experimentais sendo realizados secretamente, como Leon Davidson sugeriu, a CIA foi o culpado favorito por isso nas narrativas de Davidson, pode a ideia de luzes físicas ser observada por pilotos ser similarmente explicado de alguma forma. Talvez nunca saibamos a história completa por trás dos objetos vistos e rastreados no radar sobre Washington em 1952. No entanto, quando se trata de tecnologias militares usadas para desorientar o público, nada pode ser descartado. Como Davidson já sugeria em anos, os avistamentos iniciais ocorreram nos anais sempre complexos da ufologia. Uma coisa que sempre deve ser mantida em mente é que, se há uma vontade, há uma maneira, ou como casos como esse podem indicar, se houver uma maneira, então alguém pode encontrar uma desculpa para uma vontade.